Transformação digital. Acho que é um tema que todas as empresas, todas as pessoas estão falando muito. Eu brinco um pouco sobre transformação, né? A gente usa a terminologia digital, né? como fator do que está acontecendo no meio digital, mas na verdade é uma transformação no modo geral. Antes de a gente adentrar nesse tema, quem é Pierre Marcondes? Por formação jornalista, atuei como jornalista há muitos anos, depois migrei para o mundo de agências de publicidade, fui dono e sócio e diretor de criação de agência de propaganda. Depois entrei no mundo digital, onde eu estou já desde praticamente o início da internet. Atuo há muitos anos no grupo Meio e Mensagem, onde eu sou diretor há bastante tempo. E de lá eu pude observar toda essa transformação digital que você está falando aí, esse futuro que vem se avizinhando e que a gente já está vivendo, na verdade. É isso, esse é Pierre Marcondes, resumidamente. Muito bom, muito bom. Seja muito bem-vindo ao Pro Talks. Obrigado. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre vários temas, né, que envolvem isso. O que você sente já de mudança? Se você tirar um recorte da tua visão que você tinha lá atrás, no começo da carreira, para essa transformação de hoje, o que é gritante nessa transformação para você hoje? A invasão da tecnologia na vida das pessoas, de todos nós como cidadãos, como consumidores, algo que... essa é a verdadeira transformação, como você falou. Ela é anabolizada e gerada e construída a partir e em cima de tecnologia, ou a partir da tecnologia, fundamentalmente da tecnologia digital. Por isso a gente chama de transformação digital, porque é um enabler, né? É um driver importante, a tecnologia digital. Mas a grande transformação é essa, é a invasão da tecnologia na vida das pessoas. Por conta dessa invasão, que foi se dando e continua se dando e se aprofundando e se espraiando para todos os lados, é que as empresas, a razão da gente estar aqui, é que isso foi acontecendo primeiro na sociedade, na vida das pessoas, e depois as empresas tiveram que prestar atenção nisso, é isso que elas estão tentando fazer agora. Legal, então você acha que foram respostas a próprios movimentos sociais que desencadearam essas transformações? É uma transformação sociotecnológica, inicialmente. Perfeito. Né? Acho que para entender isso tem que partir de uma análise sociológica e da evolução da tecnologia. Maravilha. E de como as sociedades se transformaram e foram se transformando independentemente das empresas quererem ou não, né? Então parte dessa transformação foi sendo constituída primeiro nas academias, onde foram desenvolvidas todas as plataformas tecnológicas. Aí algumas empresas de tecnologia e laboratórios começaram a evoluir nessas descobertas e na disseminação desses avanços tecnológicos, e aí sim as grandes empresas globais, inicialmente, começaram a entender que isso era importante. E hoje, qualquer padaria da esquina precisa dar uma prestada de atenção nisso, porque não há como não entender que o consumidor hoje é tecnologicamente anabolizado, né? Então, acho que todas as empresas têm que se preocupar com isso. Muito bom. E você falou sobre até o papel da academia, né, dentro desse contexto. Acho que tem vários agentes aí que ajudam a dar mais gás, né, para essa transformação. E aí dentro de um veículo de comunicação como o Meio Mensagem, por exemplo, do qual você é diretor, como é que você enxerga a inovação, o papel do Meio Mensagem ou o teu papel, Pierre Marcondes, lá dentro para essa transformação? Qual que é a sua entrega? Nós, como todas as empresas, temos um enorme desafio de nos atualizarmos em relação às novas tecnologias que afetam o nosso negócio. Afetam o nosso negócio, como eu disse, porque afetam os meus leitores, a minha audiência, as empresas que se relacionam comigo comercialmente. Todas elas estão sendo atingidas por isso, então nós, também lá do nosso lado, estamos igualmente sendo impactados. E o que nós temos feito como lição de casa? Eu tenho uma dica para dar. Muito bom, dicas são sempre bem-vindas. Que é legal e que a gente está aplicando lá no Meio Mensagem, é entender o seguinte: primeiro, transformação, qualquer tipo de transformação dentro de qualquer cultura empresarial é muito difícil de acontecer. Porque as culturas empresariais, elas não são feitas para serem transformadas, elas são feitas para darem segurança para a operação.
Isso quer dizer que elas não são muito permeáveis à transformação. Ao contrário, elas gostam de ficar direitinho e mudar muito pouco. Já começa pelo nome, né? Culture Code, né? Deixar aquela coisa ali já... O Culture Code tem que ser observado e cumprido. E mudar é complicado. Toda transformação em qualquer companhia começa pela cultura da companhia. Mudar a cultura integral de uma companhia a um só tempo é complexo. Eu diria que é quase impossível. Se forem grandes companhias, é determinável, não tem jeito, é impossível. Mas você tem que começar a fazer. Então, a dica é a seguinte, tem uma teoria que chama teoria bimodal. A teoria bimodal, eu vou tentar desenhar aqui para você, se eu tivesse um quadro a gente desenharia, são dois triângulos. É um triângulo tradicional e um triângulo invertido. Aqui você tem o triângulo do legado, da cultura tradicional da companhia. Aqui você tem um triângulo onde vai ser, que é mais permeável à inovação. Se eu pudesse desenhar aqui para você, a camada de cultura pesada no triângulo tradicional está aqui embaixo. Ele segura muito a transformação. No triângulo, ao contrário, a camada de cultura tradicional é pequenininha, que está aqui na boca do triângulo é pequenininha. Ao contrário, aqui você tem uma camada de transformação digital e inovação. No triângulo tradicional, a cultura de transformação é pequenininha. Estamos dizendo que a parte de cima será a porta de entrada, A porta de entrada da transformação. É pequena, é difícil de acontecer. E no triângulo aberto aqui, a base é a transformação. Esse é um conceito. Mas o que ele diz? Mantenha a tradição funcionando. Crie uma outra área onde a inovação passa a ser mais possível, mais rápida. Há vasos comunicantes entre os dois triângulos. A gente está fazendo isso na prática no Meio Mensagem, então a gente está transformando essa teoria em prática lá. Então a gente criou uma unidade de transformação que eu comando dentro da companhia e onde a velocidade, a capacidade de entender novos negócios, a abertura para trazer novas tecnologias é enorme e muito mais rápida. A empresa aqui continua existindo, o Grupo Meio Mensagem, como a gente conhece, ele tem 40 anos de vida, continua existindo. A gente está criando um Grupo Meio Mensagem 2, digamos assim. Isso é válido para o Meio Mensagem e é válido para qualquer grande companhia. É possível fazer transformação digital, mesmo que não seja fácil, se você usar esse atalhozinho. Funciona, estou colocando muito em prática, está funcionando. Muito bom. Então, na prática, a gente está falando, se assemelharia, né? Seriam dois vetores ali, dois motores trabalhando, um para, em tese, destruir o outro em algum momento, né? Não com essa palavra, mas pelo menos ajudar na transformação. No tempo, eu não sei onde vai terminar, mas no tempo, a maior probabilidade é que esta lógica de negócio, onde a inovação está sempre sendo retroalimentada, ela sobrepuje aquela onde o tradicionalismo comanda. Porque não há mais espaço para tradicionalismo. Você tem que permitir que a empresa se transforme permanentemente. E é um motor permanente de transformação. Ela nunca terá fim. Então, se você não incorpora essa lógica, essa dinâmica dentro da companhia, fica complicado. E a ideia de que agora está pronto, não estará pronto. Acho que nunca estará. Nunca estará pronto, estaremos sempre em beta. É angustiante isso para uma corporação, para qualquer empresa, porque a gente se acostumou a, bom, agora terminou este projeto. A ideia de que terminam-se os projetos no novo mundo é complicada, porque se você termina um projeto, ele se tornou obsoleto. Imediatamente. Então, é renovação permanente. Legal. Então, você acha que se a gente fizesse pensar na história como um todo, né? A gente sempre teve um momento de transformações. Você acha que, de fato, é particular esse momento que a gente está vivendo em relação a toda a história? Acho porque tem uma questão que é a aceleração. Não é igual aos outros. É um momento diferente, bem diferente. As outras transformações, elas foram lineares ao longo de um tempo. Você vê a linha histórica de grandes transformações, e existiram inúmeras, mas este é por causa da história da tecnologia que a gente comentou no início, a velocidade vai crescer e a profundidade vai aumentar e a diversidade vai se amplificar
Nunca aconteceu isso. E vai descentralizar, né, muita coisa, se descentraliza? Com certeza, não, ela já é descentralizado, né? Já não tem mais os centros tradicionais de desenvolvimento tecnológico. Hoje você tem o fenômeno das startups aí que estão pulverizadas mundo afora e elas são hoje grandes centros de desenvolvimento de novas tecnologias e tecnologias disruptivas, né, inovadoras. Então isso está disseminado mundo afora, não há mais grandes centros clássicos como havia no passado e a velocidade, existe um conceito que bastante difundido por 2 ou 3 institutos de pesquisa internacionalmente, que é o conceito da exponencialidade. A exponencialidade é uma curva de velocidade que faz assim, ó, nós vimos, para responder a sua pergunta, da evolução histórica, é assim, ó, a evolução histórica vinha vindo assim, ela vai fazer assim, ó. Que são as organizações exponenciais, que dá onde surgem todos esses... Que tem, todas as organizações vão ter que ser exponenciais. Perfeito. Ou elas não serão mais nada. Perfeito. Essa é a grande dificuldade. E é bem difícil, é bem complexo fazer isso. A ideia de aceleração exponencial é muito ligada às tecnologias que avançam e muito ligadas à inteligência artificial. Porque a inteligência artificial é o que isso nunca existiu antes. O conceito de inteligência artificial tem 30, 40 anos, mas nunca ele teve na vida, da nossa vida, assim como ele está hoje. Esse é o grande diferencial. Perfeito. E aí, a inteligência artificial, ela aprende consigo mesma. Ela independe da lógica humana. E isso é que descola essa curva de aceleração. É isso que faz essa curva de aceleração ser, em algum momento, quase que fora do controle de nós seres humanos, porque a inteligência artificial tende a ter a sua própria lógica, a sua própria dinâmica e uma velocidade que a gente não consegue acompanhar. Então, isso nunca aconteceu antes. Entendi. Antes de fazer uma outra pergunta, isso te assusta de alguma maneira? Muito. Bastante? Eu assusto não, estou apavorado. Eu estou com muito medo, quero olhar para as câmeras e dizer isso com muita... de verdade. Porque eu vejo, assim, que de verdade, isso que eu acabei de dizer, como se fosse uma frase simples, de que a gente não vai ter tanto controle, acho que a gente vai perder o controle. Quando você começa a ler bastante, eu tenho lido bastante a respeito, quanto mais eu leio, mais eu fico com medo. Então eu tenho bastante medo. Hoje nós estamos aqui tranquilos comentando sobre isso como se fosse um tema, né, de um programa, de um projeto de vocês, e ainda é, mas em algum tempo a gente já vai começar a falar sobre isso com um pouco mais de medo. Por conta dessa coisa de a gente não poder controlar com tanta clareza quanto a gente controlou até hoje. Então eu tenho bastante medo, sim. Bom, vamos deixar os próximos episódios nesse sentido, mas ainda essa história de pulverização, né? A gente está falando de como a informação não é mais centralizada, né? Então a gente coloca hoje todo consumidor, todas as pessoas com seus smartphones, com o seu conteúdo, eles são produtores de conteúdo. Quando a gente olhar para o meio mensagem, né, o teu papel no meio mensagem, né, você como jornalista, principalmente que, né, se for pegar historicamente, é onde a informação era produzida, a informação confiável era de onde vinham as informações. Como é que você enxerga, né, nesse antes e depois, em um momento em que a informação não é mais centralizada, as pessoas são produtoras de conteúdo, noto um movimento de as pessoas recorrendo, em função das fake news, recorrendo novamente ao veículo como algo que vai, né, atestar a veracidade daquela informação. Como é que você nota essas transições? Eu acho que toda área, toda empresa sofre essas idas e vindas, e como é que o meio mensagem se colocou? No momento em que todo mundo produz conteúdo, todo mundo é, né, detentor de informação, e qual vem sendo o teu papel ou o papel do meio mensagem neste contexto? O meio mensagem segue sendo, naquela ideia das pirâmides, aqui, preservador e permanente seguidor dos seus princípios originais. A gente, como eu disse, está criando um outro âmbito aqui, de desenvolvimento de novos negócios e novos olhares para o mundo, mas isso não abala as nossas convicções éticas, jornalísticas e editoriais. Num certo sentido, a gente não mudou nada. A gente continua sendo rigidamente seguidores dos nossos princípios, que são a independência da informação, a seriedade da informação, a consistência da informação, a pesquisa da informação e acreditar muito num princípio nosso, corporativo,
de empresa e o nosso olhar diante do mercado onde a gente atua. Isso a gente não muda. Com relação à produção de conteúdo disseminada na sociedade como um todo, eu não acho ruim isso. Na verdade, eu acho isso muito bom. O que ocorre, no entanto, é que tem um outro lado dessa moeda que a gente tem chamado de fake news e que são, de alguma forma, notícias falsas, né? Notícias criadas. Mas a verdade é que isso é um pedaço daquilo que se produz de informação e de conteúdo. Tem um pedaço que é produzido pela sociedade que não tem nada a ver com fake news. Perfeito. Né? É um pedaço muito rico que é a contribuição de toda a sociedade para a produção de todo tipo, não só o conteúdo jornalístico, sim. porque quando você fala com meia mensagem, nós estamos falando de produção de conteúdo editorial jornalístico. Né? É um tipo de conteúdo que é muito importante porque é a informação que ancora o que a sociedade precisa saber dos fatos que estão acontecendo. Né? Então, isso é a nossa praia. No entanto, está sendo produzido outros tipos de conteúdo que não tem nada a ver com isso. Né? E isso é a riqueza da rede, das pessoas poderem produzir todo tipo de conteúdo. Legal. Quando a gente fala de fake news, quando a gente fala de news, são notícias. Notícias é de um âmbito específico, jornalismo e editorial. E aí tem um monte de coisas realmente sendo produzidas de maneira mal intencionada, acho que podemos chamar assim. A volta às âncoras de qualidade do jornalismo, que poderíamos chamar mais clássico, mais habitual na nossa história, é natural, porque diante de um mar de informações que o risco é cada vez maior de não serem confiáveis, você vai naquelas marcas, empresas que têm um histórico, no nosso caso é um caso, no nosso setor, para ter mais certeza da origem daquela informação. Acho que isso vai continuar, não tenho nenhuma esperança que isso diminua. Portanto, acho que os grandes grupos de comunicação tradicional que fazem um jornalismo sério têm um papel bastante importante, seguirão tendo um papel muito importante a cumprir. O que eles não podem fazer, e eu me incluo nisso, incluo minha mensagem nisso, é acreditar que é apenas isso que vai nos assegurar o futuro. Não é. Legal. Isso é um legado que nós não podemos abrir mão. E bom que se conecta com uma próxima pergunta que eu vou fazer. E aí daí a ideia do outro triângulo, nós precisamos nos conectar com novas tecnologias, novas formas de olhar o mundo, etc. Perfeito. Essas duas coisas têm que caminhar juntas. Legal. E dentro dessa linha ainda, quais são os vícios e atitudes que você acha que os veículos de comunicação precisam começar a deixar de lado? Eles precisam deixar de lado o conservadorismo, o medo da tecnologia, a ideia de que tecnologia não vai impactar no seu negócio, como muitos vieram acreditando até bem pouco tempo atrás. Eu tenho escrito, minha função, uma das minhas funções é escrever. Essa eu eu coloquei para mim mesmo, que é escrever sobre transformação. Perfeito. Eu venho escrevendo sobre transformação há muitos anos, né? E tenho feito, como eu leio bastante sobre o assunto, bastante quer dizer muito mesmo, estudo sobre o assunto, leio livros, teses acadêmicas, visito empresas e vou a eventos no mundo inteiro há muitos anos. E é meio essa a minha profissão, então eu faço isso bastante. Eu vejo essa transformação se aproximando há muitos anos, e há muitos anos eu falo para os meus pares, porque são meus parceiros comerciais, são meus amigos, eu conheço as empresas, conheço os donos dessas empresas de comunicação de um modo geral, conheço a história dessas empresas, porque tem alguns livros escritos sobre a história da comunicação no Brasil, então eu conheço a história dessas empresas e eu venho vendo que elas têm sido tardias na adoção corajosa do enfrentamento da transformação. Isso, de novo, o processo primeiro nasce na cabeça dos dirigentes, dos gestores, dos donos, dos executivos, dos empresários, de todas as empresas. Especialmente top-down, né? Normalmente tem que ser, porque senão você não consegue transformar. A base da pirâmide das grandes companhias, normalmente constituídas de gente mais jovem, começam a ver que a transformação está ocorrendo, mas elas não têm o poder da transformação interna. Hierarquicamente não conseguem. Então, se não há
uma tomada de consciência dos líderes, dificilmente você vai conseguir transformar uma companhia. Então, você acha que o melhor caminho seria você ter uma atitude top-down, mas ao mesmo tempo existir ali alguns dissidentes construtivos ali nessa base para que o mundo ideal seria disso, para a transformação? Esse cenário seria o mundo ideal? O cenário ideal seria todo mundo entender que a transformação é necessária. A base vai colocar em prática e os líderes setam as metas e os destinos, mas todo mundo entendendo que transformação é indispensável. Se há uma dicotomia ou se há uma separação de entendimento do momento, da velocidade, da importância, da relevância e do que é preciso ser feito, as companhias ficam esquizofrênicas, porque a base normalmente a base das companhias já sabe que é preciso mudar, prefere mudar, quer mudar. Normalmente a âncora de não transformação está nas lideranças. E você acha que o desconhecimento também de como começar é um fator que Sem agrava? dúvida. Opa, é um dos fatores importantes, eu não sei o que fazer. Eu até posso ter tomado a consciência de que, entendi, está mudando, ok. Ponto 2, sim, preciso mudar. Ponto 3, não tenho a menor ideia por onde começar. Então, quando eu falo para os meus pares, atenção, é preciso mudar, eu não estou fazendo uma crítica, eu estou fazendo um alerta. Falando, gente, não fui eu que criei nada disso, juro por Deus. Eu estou dizendo apenas que está acontecendo. Mudem, pelo amor de Deus, mudem. Né? Internamente, hoje em dia eu posso dar meus exemplos, eu sei, eu estou fazendo a minha lição de casa. E se eu estou, por que os demais não poderiam? Então, eu não me arrogo ser o único que tenha controle e possa fazer uma transformação como que a gente está fazendo no meio mensagem. É possível, sim, fazer dentro de grandes empresas. O exemplo ruim desse quadro no nosso ambiente é o exemplo da Editora Abril. É uma empresa que poderia ter se transformado. Tardiamente percebeu que precisava mudar. Por N motivos, o tardiamente foi tarde demais mesmo. Né? Está sendo tarde demais mesmo. Né? Então, eu temo que aconteça a mesma coisa com outros grupos. Perfeito. Pois bem, ainda nesse cenário de transformação, enfim, começam a ter vários, trazendo um pouquinho para a comunicação e para o marketing, né? A comunicação como ferramenta do marketing. A gente fala-se muito de influenciadores, que acho que é um tema que, enfim, a gente pode falar que hoje em dia é tudo complexo, você fala que já está batido, né? Coisa de um ano para trás já está batido. Né? Mas assim, olhando para esse cenário de influenciadores, né? Acho que qual que você acha que deve ser de fato, ou qual você enxerga esse papel deles? Como que você entende que dentro da comunicação, ou seja, eles como comunicadores de alguma coisa e não necessariamente fazendo um publi, etc., mas enfim, comunicando e influenciando, né, as pessoas, porque é o que a gente tem hoje no cenário, e depois numa outra parte eles como agentes, né, usando como publi mesmo, né, fazendo um anúncio de coisas. Como é que você enxerga de fato hoje, no momento em que deu uma amadurecida, né, dos influenciadores, aí a gente foi para um papel agora de micro-influenciadores, como é que você enxerga hoje, 2018, como é que você olha, bons olhos, maus olhos, qual é a efetividade disso, as empresas como podem se aproveitar disso, como é que o canal de comunicação, como é que um veículo de comunicação enxerga os influenciadores, seja ele qual for? Vamos lá. Primeiro, o fenômeno do que nós hoje chamamos de influenciadores é decorrente exatamente do nosso assunto anterior, que é a produção disseminada de conteúdo por N pessoas. N é N mesmo, né? Foi assim que, e isso graças ao poder de disseminação, distribuição de conteúdo da internet, da rede, que se deu esse fenômeno. Então, os influenciadores são aqueles que melhor souberam, de alguma forma, se destacar nesse ambiente que é um ambiente de alta produção de conteúdo independente. Por algum motivo, eles foram se destacando nessa cadeia de produção de conteúdo e começaram a influenciar uma audiência que, por algum motivo, se identificava com aquilo que essas pessoas, hoje já bastante profissionais, começaram a produzir de conteúdo. Então, elas conquistaram por méritos pessoais, talento pessoal e por alguma habilidade inata deles, né, do que a gente chama de influenciadores, começaram a se destacar num ambiente onde um monte de gente produz conteúdo. E aí a gente chamou eles de influenciadores porque eles realmente influenciam
determinados grupos de audiência. Muito bem, isso é o fenômeno dos influenciadores, como a gente chama, né? E é isso que está acontecendo, e só aconteceu por causa da internet e das tecnologias digitais. Isso vai continuar. As marcas vão continuar a se valer da relação com esses influenciadores, porque eles detêm clusters, né, pedaços importantes da audiência. Mais do que isso, não é só apenas usar como um raciocínio clássico de mídia, né, de frequência e de total de audiência, impacto. É mais do que isso, esses caras eles se relacionam muito bem com a sua audiência. Então é possível que uma marca, se souber se aliar a eles e criar um diálogo e um relacionamento com essas audiências, que ela também se beneficie disso ao longo do tempo. Então eu acho que é um fenômeno que fica, que permanece. Acho que há uma evolução dos profissionais, eu estou chamando de profissionais porque eles viraram profissionais, boa parte deles, né, desses influencers. Então hoje eles mantêm com as companhias, com as marcas, com os briefings que eles recebem, uma relação cada vez mais estruturada, cada vez mais profissional no sentido de entender que uma marca tem o seu objetivo. E as marcas, por sua vez, estão também aprendendo a não quererem, como no início tentavam, hoje ainda tentam, trazer para dentro do mundo desses influencers o seu jeito de pensar e do jeito de falar. Quem conversa é o influencer. A marca tem os seus intuitos, objetivos comerciais e de marketing, e tem que se aliar a eles. Esse diálogo não é sempre claro, não é sempre fácil, mas ele está acontecendo, e cada vez mais, eu acho, no âmbito profissional de parte a parte, porque esses dois mundos que são bastante diferentes estão começando a se entender mais. Os micro-influencers é que são um fenômeno um pouco mais recente, porque quando a gente fala influencers com a boca cheia, a gente está falando de pessoas e personalidades que acabaram tendo um domínio, uma penetração muito grande com um monte de gente. Os micro-influencers, eles têm influências, como o próprio nome já designa, de audiências menores. Só que eles estão em toda parte. Quem tem hoje 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil seguidores em algum lugar, ou fãs, ou o que seja, uma audiência composta desse volume de pessoas, já é algo que, se você juntar vários, 20, 30, 40, 50 ou mais, que você já tem uma base enorme de pessoas com as quais você pode usar para transmitir os objetivos comerciais de marketing da sua marca, né? Então também eles passaram a ser players importantes. Tanto no caso dos macro-influencers quanto dos micro-influencers, também aí a entrada forte de tecnologia. Na área dos micro-influencers existem plataformas de tecnologia que administram essa audiência de uma forma bastante avançada, porque existem tecnologias hoje onde você consegue distribuir as mensagens, medir como elas estão sendo, a audiência de cada uma delas e até ajustar determinados pontos ao longo de uma determinada campanha ou de um determinado esforço de marketing junto a esses micro-influencers por conta dessas tecnologias de ajuste e controle. Perfeito. E aí, dentro desse entendimento, né, porque a gente estava falando de transformação e a gente trouxe aí praticamente uma iniciativa, né? As empresas acabam tendo como maneira de levar, né, a sua estratégia, utilizar dentro da sua estratégia os influenciadores. Você acredita que, porque quando fala de transformação, né, o que mais existe, na verdade, é uma digitalização das empresas, né? Então elas começam a se apossar de estratégias, né? Eu senti muito isso ao longo dos últimos anos, empresas tentando entrar no processo de transformação, muito mais levando ou o digital como um projeto, né, colocando ali uma célula para poder trabalhar em cima daquilo, mas dentro desse próprio projeto eu acho que era muito mais uma digitalização do que uma transformação, que é, vamos experimentar um pouco de cada coisa, experimentar um pouco dos influenciadores, experimentar um pouco daquilo. O que você acha que muitas vezes não dá certo nas estratégias, né?
por conta justamente de estar com um papel, com uma mentalidade muito de digitalização e pouco de transformação. Eu sei que a gente comentou um pouco sobre mentalidade, várias coisas nesse sentido, mas se a gente tivesse dar uma dica prática sobre entender o que está acontecendo hoje, né? O que a gente tem como prática, uma série de iniciativas que a gente falou em termos práticos, né? Que é pegar um influenciador, que é trabalhar uma estratégia específica para geração de leads, sei lá, tudo que está se falando hoje sobre resultados, né? Cobra-se muito resultados do marketing hoje, né? Como é que você enxerga praticamente, assim, em termos práticos, como é que ele consegue criar esse vínculo e entender que eu posso ter uma iniciativa dessa, mas eu tenho que estar conectado com o meu passo de transformação também, em conjunto? A sua pergunta contém a resposta, é exatamente o que você disse. Não há como você entender projetos isolados e que permaneçam isolados como iniciativas isoladas. Se você fizer assim, há um mérito aí de você estar fazendo alguma coisa, estar buscando transformar, estar pegando um exemplo, uma hipótese, um projeto específico, isolado, e está começando a partir dele. Então você acha que é válido, inclusive? Totalmente. Aliás, eu acho que não tem outro jeito. Maravilha. Você tem que começar pequeno. Escolhe uma área da tua empresa ou do teu negócio e você começa por ali. Agora, a ideia de que isto vai se circunscrever e parar aí, é aí que começa o problema. Porque esse tem que ser o germen e o início e o exemplo e um teste, se você quiser chamar assim, para que outras áreas e outros pedaços do negócio passem pelo mesmo modelo ou pela mesma dinâmica de transformação. Foi por isso que eu citei os dois exemplos dos dois triângulos. Eles se comunicam. Tudo que for sendo descoberto aqui, de alguma forma, tem que impactar o que está sendo... E às vezes por esse meio, né? De uma iniciativa, às vezes até isolada. É assim, começa pequeno, não tem jeito de fazer tudo de uma hora para outra macro. Você tem que começar pequeno, faz MVPs, como eles chamam, né? Que são os mínimos produtos viáveis. E aí você vai testando, aprende, desaprende, tem uma lógica um pouco de startup, né, de começar a transformação pequena, mas depois ela tem que se disseminar pela companhia. E esse é o grande desafio. Veja, ele é grande e complexo, mas o pior de todas as palavras é que ele é inevitável. Não dá para imaginar que eu vou conseguir evitar passar por esse complexo conjunto de transformações e sobreviver. Não existe essa hipótese. Se você não se transformar, você vai, olhando para as câmeras, você vai morrer. Não tem nenhuma outra saída. Você precisa se transformar, porque a tecnologia é impiedosa. O futuro das sociedades é impiedoso. Ele vai acontecer. Então, e a digitalização como a gente disse, é um mecanismo, é uma lógica, é um pedaço dessa transformação bem importante. Comece pequeno, mas não dá para parar no pequeno. Perfeito. Dentro dessa lógica, falando de tecnologia, eu enxergo que algumas empresas, em dado momento, talvez uns 10 anos atrás, ou uns 5 anos atrás, tecnologia em alta, em voga, e muito se falava sobre a necessidade e essa urgência que você acabou de falar, precisa se transformar. Então elas começaram a contratar tudo quanto é tipo de tecnologia, começaram a trazer para dentro de casa toda essa digitalização, desespero. E aí o que eu senti no mercado que aconteceu é que 2 caminhos possíveis após essa adoção de tecnologia aconteceu. Algumas disseram, isso não é para mim, existiram, pivotaram seus projetos, e outras falaram, eu vou insistir, porque eu não tenho competência suficiente ainda para poder extrair o máximo dessa tecnologia, e começaram a procurar empresas como a nossa, por exemplo, que ajuda nesse processo, né, que é o antes, no processo de mentalidade, né? E como é que você, que veredito você dá, né, assim, para esses 2 cenários, tanto para as empresas que desistiram e que agora estão fazendo o processo do Me Too, né, começa a olhar os concorrentes fazerem, puta, precisam fazer também, quanto aquelas que, né, acho que com um ótimo mérito, prosseguiram, insistiram no processo, e isso custa, né? De que budget sair isso, né? É uma pergunta difícil de responder. Pelo seguinte, eu não acho que tem certo e errado. Perfeito. Acho que não tem uma máxima absoluta que sirva para todas as companhias, em todos os seus estágios de desenvolvimento, para todos os seus portes e para todos os mercados. Acho que essa resposta absoluta não existe. Cada companhia tem a sua história, o seu legado, sua cultura, sua tradição, o seu jeito de fazer e as suas dificuldades.
Então a gente tem que respeitar as dificuldades das empresas, obviamente, e suas limitações. Não, boa parte das empresas, talvez a maior parte das empresas, não tem uma vocação natural para serem líderes de desenvolvimento tecnológico e serem elas a ponta da transformação. Até porque, quando a gente fala ponta, o pressuposto é que existem poucas que estão na frente, né? Então haverá sempre aquelas que liderarão esse processo. E as outras, de alguma forma, serão copycats, né? Aquelas que vão copiar determinadas tecnologias, os avanços ou modelos descobertos por empresas que foram mais rápidas, né? Ou mais ousadas, ou tiveram uma habilidade qualquer de ir adiante, primeiro que as demais. Eu não acho que seja crime, né? Não acho que porque você não sabe, não consegue desenvolver uma determinada tecnologia, que você não possa ou copiar o que já está sendo feito, ou se aliar com empresas colaboradoras, e é isso que nós estamos fazendo no Meia Mensagem. O meu modelo aqui, no Meia Mensagem, eu estou me aliando a parceiros que detenham e detêm conhecimentos, tecnologias, dinâmicas de negócio que eu não consigo desenvolver dentro da minha companhia, jamais conseguirei. O que eu faço? Eu faço alianças estratégicas. Legal. Então, eu estou montando um conglomerado de empresas com empresas parceiras que dominam tecnologias e dinâmicas que eu jamais dominarei, até porque não estão no meu core, no meu coração, no meu negócio, mas que eu preciso para evoluir. Esse é um formato. Então, eu não estou inventando nada. Eu estou me apropriando de coisas já inventadas por companhias que têm habilidades que eu não tenho. Bom, ainda nesse papo de transformação, a gente não tem bola de cristal, mas a gente sempre faz uma pergunta importante, que é a expectativa, dentro dessa leitura que você tem do que aconteceu e do que está acontecendo agora, o que vai acontecer nos próximos anos. Vamos falar, para ser direto, dentro da comunicação mesmo. Vamos pensar nos próximos 5 anos, o que você acha que vai ter de diferente? Como a gente conversou que as tecnologias vão evoluir, elas vão se acelerar, essas transformações vão se acelerar, eu acho que no mundo da comunicação, o que a gente vai ver é primeiro, uma ruptura definitiva daquilo que a gente chama de on e off. Isso já está acontecendo, a gente ainda chama de on e off, vai ter um momento, se a gente fizer essa mesma entrevista daqui a 5 anos, nós dois não vamos nem falar desse assunto. Precisa para ser didático, né? O que é on, o que é off. Exatamente. Né? Por enquanto ainda é. Eu acredito que cada vez menos a gente vai se preocupar com isso. Para a comunicação isso é muito importante. Por que vai acontecer isso? Porque cada vez mais, de novo, as tecnologias caminham antes, a sociedade muda antes e depois as companhias seguem, né? No caso da comunicação também. Então, o que está acontecendo? A gente vai observar, nos próximos 2, 3 anos, uma transformação que eu acho bastante importante, que vai ter um impacto enorme no negócio da comunicação e do marketing, que é a tecnologia 5G. Com a chegada da plataforma 5G no mundo da telecom, isso significa o seguinte: a gente vai entrar definitivamente no mundo da internet das coisas, onde todas as coisas vão estar conectadas. Hoje a tecnologia, a plataforma 4G não permite essa disseminação, a tecnologia 5G permite isso. Ao acontecer isso, cada objeto aqui à nossa volta poderá, em tese, estar conectado. Se todos os objetos, uma parte enorme, são trilhões de objetos possíveis, vão estar conectados, o que vai acontecer com o nosso mundo da comunicação e do marketing? Já que a gente pode usar essa conexão como um canal, né? de estar presente, conversar, passar nossas mensagens de marketing. Vai ser uma transformação absolutamente inédita, por isso que eu te disse que não é igual a todas as demais. Essa não tem nenhuma história de que todas as coisas estavam conectadas. Não existe isso na nossa história anterior. Então, isso é, na minha opinião, a grande revolução que vai acontecer. Na verdade, eu não preciso de bola de cristal para adivinhar isso. Perfeito. Isto vai acontecer. Legal. E também não fui eu que disse. É óbvio, você acompanhar as coisas, as leituras aí, isso vai acontecer. O impacto vai ser gigantesco no mundo do marketing e da comunicação, e eu acho que é para isso que nós temos que estar prontos e temos que estar de olho, temos que estar bem informados a respeito para a gente se preparar para isso. Perfeito. E para a gente finalizar um pouquinho, quais são as perguntas que você acredita que as pessoas, a área de comunicação e o mercado de modo geral não se fazem e deveriam fazer? É ampla assim mesmo a pergunta. É difícil, essa também é difícil.
Para aqueles que têm dificuldade de mudar, acho que a pergunta que eles têm dificuldade de fazer a si mesmos é: por que que eu não mudo? Quais são os meus... O que me impede de mudar, né? Essa é uma pergunta-chave, eu acho. Se você tem dificuldade de transformação, se a sua companhia está notoriamente ficando para trás ou está com dificuldade de mudar, acho que essas pessoas, desde a direção até a base da pirâmide dessa empresa, deveriam se perguntar assim: por que que eu não consigo mudar? Por que que eu não consigo? Eu já entendi que eu preciso, mas por que que eu não mudo? Se você começar a fazer essa pergunta, a maior chance é de que você vá em busca das respostas. E já é o início necessário. Sem esse início, tudo o resto não acontece. Então, acho que a pergunta-chave para quem não consegue se transformar é esse: por que que eu não consigo mudar? Aí começa uma angústia, porque se você não tem essa resposta, você começa a ficar angustiado. Você pode continuar não mudando, ou, se essa pergunta for genuína e de verdade, você vai falar: bom, eu não consigo, eu não estou conseguindo. É fato. Então, eu preciso ir em busca da transformação. Perfeito. Como é que eu faço isso? Essa é a segunda pergunta. Legal. Como é que eu faço? Entendi que eu preciso, por que que eu não mudo? Perfeito. Bom, agora eu vou entender como mudar, né? E isso é um caminho para, em tese, você evoluir para a transformação que é indispensável. Muito bem. Bom, a gente sempre termina nossos projetos com uma pergunta interessante, que é: o que é essencial para você, Pier Marcondes? De modo geral, o que é essencial para ti? Olha, para mim tem sido essencial, como eu disse desde o início, que a gente, todos nós, primeiro como cidadãos, como usuários, como consumidores e depois como gestores de empresa, que a gente entenda que esse futuro de transformação anabolizado pelas conquistas tecnológicas recentes, ele é indiscutível e inevitável, como eu repeti várias vezes aqui. Isso para mim, se tornou o driver de tudo que eu faço na vida. A gente se esconder atrás da hipótese de que não vai acontecer, ou achar que isso vai demorar um tempo e que lá adiante eu vou poder mudar, ou que eu posso manter a minha empresa preservada desse tipo das transformações que a gente falou aqui ao longo da conversa, eu acho que é um equívoco, uma espécie de miopia, e ela pode ser mortal para boa parte das empresas. Acho que é um desafio que mistura um pouco um desafio pessoal. Nós, como pessoas, estamos tendo também um desafio muito grande. A sensação de que a gente está perdendo, que as coisas estão andando mais rápido do que a gente consegue acompanhar. Síndrome de missing out, né? Você está deixando para trás alguma coisa. Está sim. As coisas estão mais rápidas do que nós. Então, nós, como cidadãos, como pessoas, temos esse desafio. É já meio desesperador, você já começa a sentir claramente a sensação de que as coisas estão mais rápidas do que você consegue acompanhar. Isso é verdadeiro para as empresas. Então, eu não vejo quase nada fora disso. Perfeito. Né? Objetivamente falando. Então, para mim, a minha grande preocupação, a minha grande driver, e será daqui para frente, é como ajudar as empresas e pelo menos a refletirem e na prática implantarem essas transformações que eu acho indispensáveis. Então, o essencial para ti seria estar mais update com essas transformações, atualizados com ela e preocupados com ela para não perder a história. Perfeito. Pier, muito obrigado pela conversa. Obrigado a você pela conversa, adorei. Muito São bom. Assuntos que eu adoro conversar, pode me convidar várias vezes. Obrigadão, meu querido. Prazer, viu? Tchau, obrigado. Obrigado, gente. Obrigado.